Como saber se eu estou arrependido de verdade? Como saber se o meu arrependimento é sincero? O que é o verdadeiro arrependimento? Vamos responder essas perguntas juntos hoje? Então vem comigo e vamos bater um papo! Opa, e aí, tudo bem com você? Que bom ver você aqui de novo. Olha, não se esqueça já de curtir, comentar, compartilhar para todo mundo. Tenho certeza que o papo que a gente vai bater aqui hoje vai ser muito bom. Um apelo especial. Se você não é inscrito, se inscreve. Falta muito pouco para a gente bater 200 inscritos. E essa não vai ser uma conquista só minha, vai ser uma conquista de vocês também. Então se inscreve aí se você não for inscrito. E já compartilha pra todo mundo, ok? E também falta muito pouco pra eu bater 1000 seguidores lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aí, tá no final do card, tá na minha arte do canal. Você vai lá e segue, por favor, ok? Então vamos lá! O que é o verdadeiro arrependimento? Esse tema foi sugerido pela Gabriele Fragos. Obrigado por ter mandado sua sugestão. Você também pode mandar sua sugestão. Escreve aí embaixo, manda uma DM no Instagram, onde quer que seja. Fala comigo, ok? Mas aí é uma questão muito interessante que a gente vem trazendo, que sempre aparece de vez em quando. Muito concernante a perdão e salvação. De vez em quando a gente sempre se faz essa pergunta. Será que eu estou arrependido de verdade? O que é o verdadeiro arrependimento? Como saber que eu me arrependi? São perguntas muito válidas. Mas para a gente saber a resposta para todas essas perguntas de uma vez só, a gente só precisa saber com veracidade, afinal, o que é o arrependimento bíblico. Eu vou separar em alguns pontos aqui e eu espero que você preste atenção. Como eu digo normalmente, talvez eu fale uma coisa ou outra do mesmo jeito, mas eu quero que você preste bastante atenção porque são pontos muito interessantes que muitas das vezes a gente não pensa. Aproveitando para já dar a recomendação de livro, porque muito do que eu vou falar aqui hoje é baseado nesse livro, é esse aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. É uma obra de arte, assim, quando eu peguei esse livro para ler, postei nos status, o pessoal já falou, esse é o livro. Mas enfim, sem mais delongas, vamos aos pontos. Primeira coisa que a gente tem que entender quando se fala de arrependimento. O arrependimento não é um sentimento, o arrependimento é uma ação. Para a gente entender o que é o verdadeiro arrependimento, a gente tem que entender a situação do ser humano. Porque o arrependimento não é simplesmente um sentimento que move a gente e aí a gente faz as coisas. Não é um sentimento que a gente toma depois do arrepender, que é esse ponto que eu quero chegar, que ele é uma ação. Mas é justamente o que a gente deve fazer por causa da situação em que a gente está. E muitas das vezes a gente acha que o arrependimento só vem porque a gente precisa melhorar. Mas esse não é o caso. Já vou tirar aqui do livro, esse é um texto ótimo, tá na página 75 e 76. Se liga no que o C.S. Lewis fala aqui. Isso ele falando da situação do ser humano e a relação disso com o arrependimento. Ora, todos sabem que quando uma pessoa cai no buraco, o problema de tirá-la de lá geralmente recai sobre os ombros de um bom amigo. Em que tipo de buraco cair um homem? Ele procurara ser autossuficiente e se comportara como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que precisa ser melhorada. É um rebelde que precisa depor as armas. Depor as armas, render-se, pedir perdão, dar-se conta que tomou o caminho errado, estar disposto a começar uma vida nova do zero. Só isso pode nos tirar do buraco. Esse processo de rendição, um movimento de marcha ré a toda velocidade, é o que o cristianismo chama de arrependimento. Percebeu a relação entre o ser humano e a necessidade de arrependimento aí? O arrependimento não vem simplesmente porque a gente é imperfeito e tem que melhorar. Ali fica bem claro. A gente precisa do arrependimento e aqui eu vou usar alguns termos, uma ilustração para você entender melhor, que é a seguinte. Deus é como se fosse aquele parente, aquele tio, aquele primo, aquele pai que a gente tem raiva, que a gente não quer se relacionar. E aparentemente não tem motivo nenhum para isso. A gente devia se relacionar com ele, é a melhor coisa. E a gente fica se machucando por segurar isso de novo e de novo. E o que simplesmente resolveria tudo seria se a gente fosse até esse parente, até esse tio, até esse primo, até esse pai e pedisse perdão e falasse para aquele relacionamento começar de novo.
Então aí você percebe o que é o arrependimento. Ele não é o alívio depois que eu faço algo certo. Ele não é o remorso depois que eu faço algo errado. Não, o arrependimento é justamente o ato de você parar e dar meia volta e fazer o que deve ser feito, de pedir perdão, de como o C.S. Lewis falou ali, de largar as armas. O arrependimento é justamente isso, é começar do zero aquilo que com Deus a gente estava quebrado, porque a gente não quis obedecer Ele da primeira vez. E aí eu já chego no segundo ponto, que é o seguinte: o arrependimento não é o ingresso de entrada, o arrependimento é o próprio caminho. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente tem a visão errada, a gente tem a visão de que a gente tem que já estar bem com Deus para estar bem com Deus. Percebeu como é que não faz sentido? A gente fala que a gente precisa se consertar totalmente para aí restaurar o nosso relacionamento com Deus. Mas isso não é o arrependimento. Se a gente resolvesse tudo antes de resolver tudo, então o que teria para resolver? E é isso que o C.S. Lewis vai falar ao longo desse capítulo, algumas poucas palavras depois. Se liga só. Lembre-se que esse arrependimento, essa entrega voluntária à humilhação e a um tipo de morte que não é algo que Deus exige de nós para que nos aceite de volta ou algo do qual pode nos livrar, se assim decidir, é simplesmente uma descrição de como é o próprio retorno a Deus. Se pedimos que Ele nos aceite sem esse arrependimento, estamos na verdade pedindo para voltar sem voltar. Não é possível. A noção de que eu preciso me arrepender, de que eu preciso mudar, de que eu preciso dar meia volta é o ingresso. Mas quando se dá a meia volta e começa a caminhar, isso é o arrependimento. A gente tende a falar como se o arrependimento fosse assim algo instantâneo, algo que passa pela nossa cabeça, a gente está totalmente ok, e aí a gente pode entrar, caminhar com Cristo. Mas o caminhar com Cristo é justamente esse arrependimento constante. E por isso muitas vezes a gente cai nessa ladainha de que eu não sei se eu me arrependi de verdade, eu errei de novo, então eu não sou verdadeiramente arrependido. Não. Olha, escuta o seguinte, tem outra coisa que o C.S. Lewis fala nesse livro que é muito boa, se liga. E eu vou ler um pouquinho acima para vocês entenderem o contexto que tá? Então se liga aqui. O organismo vivo não se caracteriza por nunca se ferir, mas sim por ter um poder, mesmo que limitado, de recuperação. Da mesma forma, o cristão não é um homem que nunca erra, mas um homem capaz de se arrepender, de levantar a cabeça e seguir em frente após cada queda. Ele é assim porque a vida de Cristo está dentro dele, sempre pronta para recuperá-lo, habilitando-o a imitar, em certa medida, a morte voluntária que o próprio Cristo levou a cabo. A noção do arrepender-se, a noção de que a gente precisa mudar, a noção de que a gente precisa dar meia volta, ela sempre vai vir, sempre que a gente errar, sempre que a gente perceber que tem algo errado na gente. Mas o arrepender-se, sim, esse é constante, esse acontece direto. Você pode imaginar do seguinte jeito: você deu meia volta com Cristo, Ele te falou para seguir um caminho e você está seguindo. Em algum determinado momento, alguma coisa tira a sua atenção e você parece que quer dar meia volta, você quer sair do caminho que Cristo te indicou. Esses são os nossos erros. Mas aí, quando a gente tem noção de que está errado, a gente pode continuar o arrependimento a partir dali. Então, ao invés de seguir esse caminho do erro agora proposto, ao invés de seguir o caminho que eu quero seguir, eu paro, penso e falo: Não, eu já dei meia volta com Cristo, eu não posso dar outra meia volta e ir para onde o erro está me chamando para ir. E quando você percebe isso e você volta para o caminho de Cristo e você continua nos braços de Cristo, o arrependimento continua. Então entenda isso. Arrependimento vem para isso, porque ele não é simplesmente o ingresso que a gente dá na porta de entrada do cristianismo e a partir daí passa a viver nele. O arrependimento é o próprio cerne do cristianismo. É o que a gente faz, é o que a gente é. Seres em arrependimento, submissos a Cristo, porque Ele sim sabe o que fazer com a gente. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. O arrependimento não é mérito nosso, é mérito de Deus. Claro, não me entenda errado, a decisão de se arrepender é sua sim. Mas o que eu quero dizer com isso? Se não fosse por Deus, o arrependimento nem seria possível. Porque, como o Lewis vai falar aqui,
é uma coisa muito louca do jeito filosófico, filosoficamente pensando. Se liga no que ele diz aqui. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. E isso nos leva a um paradoxo. Só uma pessoa má precisa do arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa do arrependimento e menos é capaz de arrepender-se. A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente seria uma pessoa perfeita. Percebeu o quão louco isso é? A gente precisa de se arrepender, a gente está errado, mas a gente não consegue. E agora? É aí que Deus prepara um plano maravilhoso. E é algo que o Lewis fala aqui também. Pois muito bem, temos de nos arrepender. Entretanto, a maldade que nos faz precisar disso nos impede de fazê-lo. Será que podemos arrepender-nos se Deus nos ajudar? Sim, mas o que significa essa ajuda? E aí que a história fica muito louca. Eu não vou ler tanto do livro, eu vou resumir um pouco mais porque o tempo já está avançado aqui. Deus pode nos ajudar a nos arrepender. Da mesma forma que a gente só consegue pensar porque Ele pensa, a gente só consegue amar porque Ele ama, porque são atributos que Ele deu a nós, a gente também precisa nos arrepender. Mas aí entra outro paradoxo. Se Deus nunca erra, Ele nunca precisa se arrepender. Então como é que Ele poderia dar algo a gente que Ele não tem? Mas aí um plano maravilhoso aparece. E se esse mesmo Deus decidisse por vontade própria, voluntariamente, descer à terra e tomar uma vida assim como a nossa? Desse jeito, aquele que não é capaz de se arrepender poderia viver uma vida perfeita, uma vida que não precisaria de arrependimento. E vivendo essa vida perfeita, no final, na sua morte, ele poderia trazer em si os erros dos outros. E aí sim, fazer o arrependimento por aqueles que não conseguem fazer ele. E aí você sabe de quem que eu tô falando, né? Cara, Jesus fez isso e você entende o quão maravilhoso isso é agora. A gente não consegue arrepender-se por nós mesmos. E se a gente tentasse fazer o que Jesus fez, que é morrer pelos erros de outra pessoa, a gente não poderia fazer. Porque como eu vou pagar a fiança? Como que eu vou pagar pelos erros de outra pessoa se eu já tenho os meus erros para lidar? Mas Jesus vive a vida perfeita para que, sem nenhum erro, ele pudesse tomar os erros de todos sobre si e aí pagar a fiança, pagar o preço de cada um deles. Vê se não é um plano maravilhoso. Cara, Deus fez isso por mim e por você. E Ele pode fazer isso por você caso você não conheça, caso você não aceite. A verdade é que nós somos esses rebeldes, a gente está nessa guerra civil que não precisava ser uma guerra, porque Deus é esse cara que é o nosso Pai, é com quem a gente mais devia estar à vontade, com quem a gente mais devia estar tranquilo de estar junto. E aí esse ato de reconhecer que a gente está errado, e aí sim, levar até Ele os nossos erros, porque pelo sacrifício de Jesus a gente pode ser absolvido, essa é a conclusão perfeita do arrependimento. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes as pessoas não pensam desse jeito, mas o sacrifício não acaba por aí. É interessante que tem uma passagem que fala, e depois eu vou colocar aqui em algum lugar da tela o texto certo, mas que diz assim: Jesus dizendo fala, aquele que quiser me seguir, tome a sua própria cruz e siga-me. Então, além do sacrifício maior que Ele fez, Ele pode nos dar a oportunidade de, numa cruz como a que Ele colocou os sacrifícios de todos nós, a gente pregar os nossos próprios sacrifícios. A cruz não é somente um fardo, mas uma lembrança de que se a gente entregar os nossos erros a Ele todo dia, a gente vai estar perdoado e liberto. Pregar os nossos erros na nossa cruz significa pregar em Cristo. Pregar em Cristo quer dizer que a gente se arrepende e que Ele pode nos perdoar e nos fazer melhor. Como disse na passagem de antes, o cristão não é alguém que não erra. O cristão é alguém que tem a capacidade de se arrepender e levantar a cabeça todo dia. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou você acha que faltou eu falar alguma coisa, coloca aí nos comentários, fala o que você achou, fala o que Deus falou ao seu coração, porque você sabe que quanto mais você fala aqui, mais esse vídeo fica relevante e mais pessoas podem ouvir a palavra de Deus.
Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve se você não está inscrito e fique à vontade porque logo logo a gente vai ter mais papo para falar e mais coisa que vocês vão sugerir aí para eu falar com vocês e a gente poder crescer junto nessa caminhada. Deus te abençoe e até a próxima.